E aí, meus amiguinhos? Hoje vamos revisitar mais uma vez os filmes brasileiros por aqui nesse canal, relembrando um personagem que foi muito marcante na infância de muita gente, principalmente nos 80 e 90. Não na nossa. A gente cresceu já com um Bom Dia e Companhia, Eliana, Show da Xuxa. mas hoje nós vamos falar de palhaço. Muita gente tem medo de palhaço. Esse palhaço não dá medo. É interessante. E vamos falar sobre o Coringa brasileiro, a história de um dos intérpretes do Bozo, o Arlindo Barreto, que inspirou a esse filme chamado Bingo, o Rei das Manhãs. Eu acho que é só pra não usar o nome Bozo, porque Bingo também seria um bom nome de palhaço. Mas depois da vinheta, vamos falar sobre um filme muito bom pra mostrar que o Brasil não é só favela e comédia escrachada. Bingo, o Rei das Manhãs. Se liga aí. Tudo começa com Bingo Num set de filme pornô. Naquela época, era normal. Era um meio que muita gente sustentava gravar pornô chanchadas. Isso é cultura no Brasil. Exatamente. Vera Fischer, que era uma das musas da Globo, ela começou na pornô chanchada e ela era um destaque de lá. Não é sempre que eles estão escalados em novelas ou coisas pra fazer na TV. Então eles tinham que ter um outro sustento. O teatro não dava tanto dinheiro. Então precisava fazer filme. E a produção de filmes era mais barata. Então assim que começou a carreira do Arlindo, que no filme não se chama Arlindo, ele se chama Augusto Mendes. A mãe dele era uma atriz muito prestigiada antigamente, nos tempos que a Globo... Os dinossauros. No filme não é Globo, é Mundial, porque eles não quiseram usar os nomes reais das coisas, porque é uma ficção, né? Esse começo do filme, ele leva o filho dele pro set de filmagem do chanchado, o filho dele vê aquela cena. Não é um negócio muito legal, uma criança está e ele já é brigado com a mãe do menino. Em paralelo, ele tem um papel meio que de figurante de luxo em uma novela da Globo lá. Ele quer improvisar, quer ter mais falas e até o diretor briga com ele porque você não pode falar o que não está no texto. Ele vai lá falar com o chefão da Mundial, que no caso é o Pedro Bial, que é o diretor de programação. Tem uma briga com ele, aí ele fala que eu não vou mais sobreviver nesse lugar onde não me valorizam. Então ele vai tentar emprego em outra emissora. No caso, seria a TVP, que representa o SBT nesse filme. Lá ele ia fazer um papel pra novela, só que quando ele tá chegando lá, ele vê uma fila de palhaços, porque estão fazendo testes com um novo programa infantil que ia surgir nas manhãs da TVP. Bate na cabeça dele, não vê muita fé nas novelas da TVP, então ele pega uma roupa de palhaço lá e se veste e faz um dos testes pro Bingo. É muito bom o teste dele. O Bingo, o Bozo, no caso, é uma marca internacional. Ele criou aquilo, faz muito sucesso nos Estados Unidos, então ele tava trazendo essa marca pro Brasil e o Silvio comprou essa marca. O produtor é gringo, então ele não entendia absolutamente nada. E muitos palhaços que apareceram lá não eram engraçados antes dele, então ele teve uma ideia de zoar com a cara do produtor e todo mundo lá, porque ele não entendia o que estavam falando. Ele só percebeu que todo mundo começou a rir, porque gostaram dele, principalmente o produtor lá que vira amigo dele depois no futuro. Ele é aceito, porque o produtor viu que todo mundo começou a rir, não quiseram traduzir pra ele o que ele estava falando. Na história real, ele era o terceiro Bozo. O programa começou a ter muitas horas de duração, não dava só pra uma pessoa ficar sendo um Bozo, porque é estressante demais aquilo. Revezavam entre os Bozos. Tem um dia que eles começaram a gravar pilotos. A diretora da TVP é uma mulher muito rígida. É a Lúcia. Ela sempre fala pra ele se ater ao texto e olhar sempre quando a luz tá ligada em cima da câmera, pra ele olhar pra esta câmera. Quando ele começa a querer improvisar um pouco, ela já briga com ele. Aí ele sabe falar inglês. Ele chega lá com o dono da marca e fala com ele se ele não podia improvisar. Aí ele fala que não é pra fugir do texto, que ele que fez sucesso aqui, não sei o que. A gente tenta explicar pra ele que aqui no Brasil é uma realidade diferente. Aqui é caótico. O piloto dele dá muito errado. Ele não sabe lidar com as crianças. Que é muito mais caótico. O símbolo de apresentador daquela época era o Chacrinha. E o que o Chacrinha fazia? Ele dava bacalhau pras pessoas. Ele fazia um circo no palco. Então ele queria fazer uma coisa diferente, mas pra crianças também. Só que aí ele não consegue lidar com as crianças, porque logo no primeiro dia tem uma criança muito maldita lá, pisa no pé do Bingo. Ele tava doido pra zoar a cara do moleque, mas não podia. A diretora falando, corta, pô. Aí as crianças não são tão animadas. O produtor lá, o Bingo, já fica meio desanimado. Então esse não deve ser o nosso Bingo mesmo. Vamos fazer mais teste. Eles já estão gravando quase uma semana e nenhuma dessas vezes dá certo. Aí ele vai num circo com o filho dele pra ver como é que os palhaços agem no picadeiro. Nesse circo, ele encontra o palhaço principal, que é o Domingos Montanha
Montagnier, que infelizmente já nos deixou. Inclusive, acho que é um dos melhores motivos do filme, não só pra quem é fã do Domingos, mas também pela construção dessa cena que viu que ele realmente foi atrás. Ele queria se esforçar. Do material fonte de como é que eu vou lidar com crianças, como é que eu vou fazer as pessoas girem. Ele viu lá, parece improvisavam muito, o pessoal da plateia, tem uns aí não pode vir pra cá ensaiar com ele algumas coisas, se apresentar no Picadeiro também, junto, ele vai lá vestido de palhaço. Enquanto tá acontecendo isso, em paralelo está acontecendo um programa de fundo. E ele já percebe que tá um ambiente estranho, porque ele chega lá num dia e estão fazendo testes pra outros bingos, porque eles acham que vai ser substituído por ele. Ele tem esse estágio de palhaço com esse cara lá do circo. Aí chega já na próxima semana, já tá aquele ambiente ruim, e aí ele simplesmente ignora o texto e vai improvisar com as crianças. A diretora fica muito brava com ele, porque ele não tá seguindo o roteiro. O bingo lá começou a notar que tá uma coisa diferente, as crianças estão gostando mais, e ele começa a ficar interessado naquilo. Ele começou a rir. Ele pratica bullying. É uma das cenas mais satisfatórias do filme inteiro. O cenário ficou bem parecido mesmo com o cenário original, que é muito circo. Tem vovó Mafalda, tem uns fantoches, tem tudo lá. Ele até pergunta, ele está seguindo o roteiro, né? Sim, está seguindo sim. E aprova ele. É muito bem, você agora sim você está fazendo do jeito certo. Aí ele começa a ter umas ideias. O objetivo dele de vida é pisar na Mundial, que é ser o líder de audiência, fazer ele se arrepender de não ter valorizado ele. O filho dele não pode contar pra ninguém que ele é o bingo. Interagindo lá com os outros crianças, quando ele chega pra buscar ele na escola, todo mundo tá falando do bingo, e ele começa a ter uma ideia. Eu acho que as crianças se sentiriam melhor se pudessem falar com o ídolo delas. Ele vê aquela quantidade de cartas chegando, comunicação um pouco mais escassa, né? Hoje em dia é bem mais prático, né? O que foi interessante porque mostrou não só a trajetória dele, mas também como ele inovou na televisão e virou um formato que durou acho que até 2010, da pirralhada gringar. 4000289. Tem essa ideia de ter um telefone pra ele falar com o público. Seria um jeito de interagir melhor com as crianças e dar prêmios pra elas. Eles aceitam isso. O gringo percebe que isso foi uma ótima ideia. A audiência que ele estava em terceiro lugar já está em segundo, já está aumentando bastante. O produtor lá, que virou parceiro dele, já começa a se soltar mais junto com ele, e tem aquelas coisas de bastidores, e agora começa a parte da amizade tóxica. Então já é a parte delicada do filme, que sempre tem aquela questão de ser um ambiente tóxico. A fama te traz coisas boas e coisas ruins. Se tu não souber lidar, ter aquele controle mental. Até essa metade do filme, a construção estava sendo muito boa. E o filho dele começa a se sentir um pouco deixado de lado. Antes dele ser o bingo, ele tinha mais tempo com o filho, ele saía com ele fazia muitas coisas. Você brinca com todas as crianças, menos comigo, que sou seu filho. Toda vez que ele marca pra sair, tem uma coisa pra fazer do bingo, tem que tirar foto, tem que fazer não sei o que, tem festa do bingo. Ele nunca mais teve tempo com o filho. Claro, ele tem mais dinheiro, ele comprou um apartamento pra morar com a mãe dele. Aí ele queria botar a mãe dele de novo na televisão, mas não sabia como. A mãe do Augusto Mendes fala que foi chamada pra fazer um papel de destaque na TV, que seria uma condessa lá na tal da Mundial. O sucesso do bingo, que era de 4 horas de duração, já tinha aumentado pra 8. Augusto fala, a partir desse momento, os Mendes voltam pra TV desde de manhã até a noite. Ela teria um destaque de novo na televisão. Tava despontando na mesma época do bingo, a Gretchen. Ele tinha ido numa boate que ela tava cantando lá. Toca nela sem ela permitir, sei lá, se era bonito, se não sei o que. Ela aceita, não fica com raiva dele. Aí ela aparece cantando lá no programa do bingo. Naquela época é normal demais isso daí. Eu acho que é nesse dia que eles chegam no primeiro lugar de audiência e todo mundo comemora. O bingo vai embora do Brasil. O meu papel aqui está cumprido. Vocês já conseguiram chegar ao primeiro lugar de audiência. Ele tem aquele começo de coringamento que ele pega a boneca da Xuxa. Uma cena assim um tanto pesada. Essa cena nunca aconteceu, que ele nunca fez um vexame desse. Eu estou pensando em vocês, Mundial. Nesse momento começou aquela dualidade dele, se era Augusto Mendes ou se era o bingo. Aí o filme já começa a ficar delicado. Ele está ficando muito agitado em cena. Ele fez uma aposta com o produtor lá que ele conseguiria pegar a diretora em um mês. Essa parte já tá bem coringada. Ele sai com ela pra igreja. Então um negocinho lá de blusa na língua. Um doce. E nesse momento ele já tá tendo umas viagens aleatórias na cabeça dele. A gente pensa que ela já tá cedendo pra ele, tanto que eles trepam no restaurante. Na cabeça. Meu Deus. Que é isso que virou esse filme? Só que na verdade aquilo nunca aconteceu. Ele já tava imaginando isso e ele não consegue fazer ela ceder pra ele. Tinha pegado muita mulher posta na televisão. Só que nunca com ela. Que leva no camarim, adora no camarim. Junto com o produtor
com ele lá. Chega o dia dessa premiação, que era meio que o troféu imprensa lá, aí começa a bater uma crise de identidade nele, porque ninguém sabe quem é Augusto Mendes, só sabe quem é o Bingo. Ele começa a ter visão na cabeça dele. Ele assinou um contrato lá com o Bingo de sigilo total, que ninguém pode saber quem é o intérprete por trás da maquiagem de palhaço. Ele começa a ter uma visão, sobe lá, ele começa a tirar a maquiagem, a tirar a peruca. Eu que estou recebendo esse prêmio aqui como Bingo, mas eu sou Augusto Mendes. Aí ele fala mal da Mundial. Só que isso nunca aconteceu na verdade, porque ele sabia que se ele fizesse isso, ele perderia o emprego dele. Então ele começa a se embriagar antes de subir no palco. A Gretchen estava lá também. Depois que ele sobe, ele pega o prêmio, ele agradece, ele vê a Gretchen por lá, eles vão trepar no banheiro. A gente faz o que tem que fazer no final. Pronto, minha senhora, pode usar o banheiro agora. Ele vai embora da premiação, tira a maquiagem e tenta entrar como Augusto Mendes. Ele é barrado pelos seguranças. Eu sou o Bingo, cara. Eu tenho que entrar. Essa cena em si, eu acho que foi um dos ápices do filme, porque a atuação do Vladimir Brista nessa hora é muito boa. Arlindo Barreto, que aparece como personagem de segurança. Ele fica puto, ele vai pra casa dele, escreve lá um roteiro de novela. Ele quer botar a mãe dele nesse meio tempo. A mãe dele já tinha sido trocada por outra atriz, ela não ia mais interpretar condessa nenhuma. Ele fica a noite inteira escrevendo, fumando e bebendo uísque, várias páginas de roteiro, e tenta levar lá pra diretora do SBT. Eu tenho uma ideia de novela aqui que vai dar muito certo. Aí ele fala, não, vamos marcar com o diretor de programação do SBT aqui, quando tiver a festa de reunião de diretores, e te apresenta essa tua ideia pra eles não gostar. Tá, vamos ver se dá. Não consegue. Já a partir daí começa a parte ruim da vida do Bingo. Ele tá frustrado porque ele não pode tirar a maquiagem, então ele começa a se entregar de vez pra droga. Ele se dedica ao máximo ao personagem. Um dos ápices também do filme, que é uma cena assim que tu fica, nossa, o filho dele consegue ligar pro programa e fala, você esqueceu do meu aniversário. E foi com o tema do Bingo. Ele ficou esperando por ele por hora. E também ele não soube que a mãe dele tinha morrido. E ele tá doido da vida. Aí ele vai cheirar droga no camarim, ele volta e pinga sangue no chão. E fica uma coisa bem ruim. E a diretora chama o comercial aí. O Augusto Mendes, ele já vem de histórico ruim que foi se degradando quando chegou no ápice do filme. E incrível porque quando teve que acontecer cagada, foi uma atrás da outra. O filho dele ligando, a mãe dele morrendo. E ele não sabendo nenhuma das coisas. Ele tinha esquecido do aniversário do filho e não sabia que a mãe dele tinha morrido logo em seguida. Então foi uma avalanche de coisas. E depois dessa cena do sangue saindo dali dele, que ele teve a droga, ele percebe que ele não vai mais continuar com o Bingo. A partir daí fica muito pior. Ele tá jogado lá, vendo TV, ele vê que tem outro Bingo, já tá substituindo ele. Ele tá enchendo a cara de uísque, jogado no sofá, e o filho dele lá do lado, ele dorme, ele apaga, né? Tá o foco, a gente só vê um borrão, e o foco tá com alguns comendo dormindo. A gente vê lá, meio borrado, pegou o copo de uísque que o pai dele estava bebendo e bebe. O menino desmaia. E aí tem a cagada geral de vez, porque a mãe dele disse, não vai se aproximar mais do meu filho, ele já tá doido, ele não tem mais a mãe, não pode ficar perto do filho. Aí ele começa a usar muito mais droga e mistura com o uísque, dá um soco na televisão, sangue absurdo. Aí ele vai parar no hospital. Já tava ruim, fica pior, porque ele não tem mais emprego. A diretora Lúcia vai visitar ele no hospital, fala que foi muito bom trabalhar com você, mas infelizmente essa vida não tá indo por um caminho muito bom. Tem um despertar na cabeça dele. É um arco de redenção, por assim dizer. Acho que foi muito bem construído isso daí. Ele fica afastado do filho dele por meses, manda uma mensagem pra ele: olhe pela janela aí, meu filho. Aí, o amigo dele, diretor, ajuda ele. E é uma cena muito bonita porque ela remete ao começo do filme. Ele sempre tava brincando com o filho dele. Ele tinha muito mais tempo. Você pega aquela brincadeira de fazer formas na sombra. E ele faz isso num bate-sinal, né? Ele pegou dos refletores já do TVP. Ele brincava sempre com as sombras com o filho dele. Aí isso foi uma forma de ele mostrar pra ele que ainda se lembra do filho, porque o filho dava afastado dele, porque a mãe não deixava. O filme vai se encaminhando pro final. O Augusto Mendes vira evangélico. Todo o arco de redenção de gente que faz muita merda na vida vira evangélico no final. André Surak. Por incrível que pareça, o intérprete real do 12, o Arlindo Barreto, continua vivo até hoje, mesmo com
tanta coisa que ele fez. O Arlindo Barreto, com mais de 70 anos de idade, tem usado muita droga e bebida, ele continua vivo até hoje. Ele é evangélico, aí o filme termina com ele tirando a maquiagem na Assembleia de Deus, contando a história de vida dele. Ele se casa com a diretora do TVP, A Lucy, da vida real também. Pelo que parece, ele se apresenta até os dias atuais como um palhaço nas igrejas. E é uma história bonita, assim, esse final, porque geralmente a biografia brasileira sempre termina de uma maneira assim, meio trágica. Tim Maia, apesar de adorar esses dois filmes, sempre aborda a questão do que vai acontecer naquele final. Todo mundo sabe o que acontece com ele. Diferente da biografia do Tim Maia e do Cazuza, o intérprete continuou vivo. Está vivo até hoje. E pode ter sequelas das coisas que ele fez no passado. Não focou exatamente na tragédia, Como na construção do personagem. pra mim, um dos melhores filmes que eu assisti. E mesmo que a gente que não cresceu na época do Bozo era o protagonista das manhãs, a gente entende a importância que ele teve pra televisão, principalmente pras crianças naquela época. Ninguém faz um programa que dura 8 horas de duração porque tá dando errado. Muito bom filme. Assistam. Um dos cartazes do filme lembra muito o cartaz do Coringa, mas esse filme veio antes do Coringa. Então, será que não deram uma copiada desse filme aí? Eu estou botando aqui na tela a comparação dos dois cartazes para vocês verem como são parecidos o filme, para mostrar para vocês que o Brasil é criativo, só falta ter iniciativa para os seus roteiristas e diretores fazerem coisas interessantes. É isso, galera. Se inscrevam no canal, Beijão. compartilhem, comentem, indiquem coisas pra gente assistir. Tchau.